podermos estarmos juntos sempre, com alegria, podendo louvar o nosso Deus, com canções que falam do amor dEle, da misericórdia, da graça. E que bom termos motivos de sobra para louvar o nosso Deus, amém? Amém. Amém. Todos os nossos amigos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Sempre é bom recebê-los aqui, que vocês possam se sentir bem acolhidos, bem recebidos e que possam também crescer, em amizade, construir novas amizades com várias pessoas aqui dentro, amém? Bom, a gente está num culto adorando a Deus, louvando ao nosso Deus, dedicando esse tempo para Deus, um tempo especial, ainda que a gente pode dedicar muitos tempos para Deus fora também do culto, né? Mas com certeza Deus nos chama como igreja a ter um momento especial de adoração, e é isso que nós viemos fazer aqui cada vez que estamos reunidos. Como bem falou o Cris no momento da oferta, né? Ofertar a Deus também com a nossa adoração, mas também, né, é um encontro, né? É um encontro nosso com Deus, é um encontro de Deus com a gente também. Então, a gente estava até agora louvando o nosso Deus, expressando, né, a nossa adoração, a nossa gratidão a Deus, seja por meio da oferta, seja por meio dos louvores, mas também agora é o momento de Deus falar com a gente, por meio da sua palavra, amém? Então nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos lá em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, vamos ler e escutar, né, o que Deus quer falar conosco também nessa manhã. E antes de lermos então a Escritura, quero convidar a todos a acompanhar-me em uma oração. Amém. Senhor, nosso Deus Altíssimo, nosso Pai amado, Pai amoroso, bondoso, generoso, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui na Tua presença, podendo louvar o Teu nome, poder erguer nossas vozes, erguer nossas mãos, erguer nossos olhos, nossos corações ao Senhor, Pai, poder entrar na Sua presença com louvores, com orações, Pai, querendo expressar, ó Deus, nossa adoração ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o eterno, todo-poderoso, o único que é digno de ser adorado, exaltado e louvado, Senhor. E também, Pai, queremos pedir que o Senhor esteja conosco, nos dando humildade, nos dando, Pai, um coração, Pai, reflexivo, uma mente aberta, uma mente concentrada na Tua palavra, tirando as distrações, tirando as preocupações, Senhor, dessa vida, Pai, abrindo o nosso coração, deixando realmente o Senhor, Pai, falar com cada um de nós nessa manhã, Pai. Obrigado pelo Teu Filho que realmente abriu as portas, Pai, do céu, para que a gente pudesse entrar nele, para que a gente pudesse entrar na Sua presença. Obrigado porque hoje temos esse acesso livre, temos esse acesso direto ao Senhor, Pai, com quem podemos falar diretamente, Deus. E realmente isso é um tesouro, como o irmão compartilhou aqui, é o maior, mais rico tesouro que nós podemos ter nessa vida, é poder ter um relacionamento com o Senhor, Pai. Uma esperança viva, uma segurança que
que vai além do material, vai além do emocional, do psicológico, uma segurança que realmente vem do Espírito do Senhor, Pai. Obrigado, esteja com cada um de nós essa manhã, com os professores das crianças, com as crianças que estão também recebendo uma aula, aprendendo também da palavra do Senhor. E pedimos a Tua bênção para esse culto aqui, ó Deus, que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Pai. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ler Romanos 1, a partir do versículo 16. Ao versículo 32. Então é uma passagem um pouco longa, né? Então isso exige em nós um pouco mais de atenção, certo? Hoje o mundo é tão agitado, é tão corrido, as coisas acontecem tão rápidas, que às vezes a nossa mente não descansa para ler, não descansa para pensar, não descansa para relaxar, para poder realmente curtir até aquilo que nós estamos fazendo, né? Muitas vezes eu me pego assim também, às vezes tão preocupado, tão agitado, tão cheio de coisas, que eu às vezes vivo no automático. Então, até para mim, às vezes é um desafio parar tudo só para pensar em Deus, né? Esquecer de tudo só para pensar em Deus. Eu te falo, é um desafio, porque a gente tem tantas coisas na cabeça, quer fazer tantas coisas, quer resolver tantas coisas, que às vezes a gente perde o mais importante, que é realmente uma sintonia, né, real, profunda com Deus. E eu quero encorajar realmente a nós aqui todos a lermos a palavra de Deus bem sintonizados, bem atentos mesmo, bem? Vamos ler então versículo 16 em diante. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas.
até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, essa escritura, se nós realmente lemos com atenção, é muito clara, né? Dá para entender de uma maneira bem, assim, fácil, do que Paulo está falando, que na verdade é a realidade da nossa sociedade, é a realidade do nosso mundo. Ou seja, aqui ele cita vários tipos de pecados que nós podemos realmente nomear como pecado, porque a gente, quando fala de pecado, para quem não conhece exatamente o que é pecado, mas o que é pecado? Não sabe discernir muito bem, talvez porque não tem um conhecimento mais próximo da Bíblia, né? Talvez pense que pecado é matar somente, roubar. Mas aqui Paulo fala de muitos tipos de pecados, até a desobediência aos pais é um pecado, né? Arrogância, presunção, insolência, insensatez, deslealdade, falta de amor pela própria família, e ele vai citando imoralidade sexual, homossexualismo, mulheres com mulheres, homens com homens, coisa que realmente está cada vez mais em evidência, né? Na nossa sociedade hoje. É até um perigo falar, porque já uma pessoa que fala alguma coisa contra isso já, opa, você é homofóbico. Mas não se trata de homofobia, se trata do que Deus está falando. E por que justamente há tanto pecado? Qual é a causa de tanta maldade, de tanto homicídio, como ele cita aqui, de tanta insolência, de tanta violência, de tanta injustiça que nós vivemos e vemos diariamente na nossa sociedade? A razão de tanto pecado, né, é que o homem em geral, o ser humano em geral, ele tem negado a Deus. E é isso que Paulo está falando aqui, por causa da rebeldia, por causa justamente do homem negar até mesmo a existência de Deus, ou negar
palavra de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas, então o mundo tem se tornado um lugar vil, um lugar cruel, um lugar ruim, um lugar mau de se viver. Como ele fala aqui no começo, no versículo 18, né, até mais ou menos 22, ele vai falando que Deus, ou seja, ninguém pode negar a existência de Deus, nem que a pessoa não conheça exatamente a Bíblia. Não precisa ser um religioso para crer em Deus, para entender, para conhecer a Deus. Não é que precisa realmente ser uma pessoa religiosa para saber que Deus existe, porque a existência de Deus, a prova da existência de Deus, ela pode ser vista em todos os lugares, como ele cita aqui, né? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, e Deus tem se manifestado entre nós. Deus tem se manifestado de muitas maneiras no mundo, nas nossas vidas, tá certo? Por exemplo, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, é certo, Deus é invisível, Deus é Espírito, Deus é maior, porque Deus é maior do que tudo, porque Ele criou tudo. Então, Ele é muito maior do que a gente pode entender ou imaginar, mas não quer dizer que a gente não possa conhecê-lo, porque os atributos dele a gente pode conhecer, a gente pode reconhecer no dia a dia, como ele fala, em seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são aqueles que renegam a Deus em suas vidas, ou negam a presença de Deus em suas vidas, ou negam realmente a existência de Deus, ou negam fazer a vontade de Deus, ou seja, não tem desculpa, como ele fala, ou seja, é rebeldia mesmo, não é falta de entendimento, não é falta de ciência, não é falta de conhecimento de Deus, é falta de vontade mesmo, é rebeldia. Então a gente pode conhecer a Deus só de viver, só de existir, né? A gente pode ver Deus em cada detalhe da nossa vida, né? A nossa própria existência, né? A perfeição de cada coisa criada, tudo que Deus cria é perfeito, né? O sistema solar é perfeito, tudo foi feito com uma perfeita harmonia, né? A gente não vive num caos do universo, a gente não vê o planeta batendo com o planeta, o sol queimando o nosso planeta, a luz solar chega aqui na medida exata que nós precisamos para sobreviver, ou seja, o sol está na distância exata, a potência que o sol chega até aqui é uma potência que é exata, porque se mudasse qualquer milímetro a mais ou qualquer coisinha fora do seu lugar, já morreríamos queimados totalmente. E tudo funciona numa perfeita harmonia. E o nosso corpo humano também é algo, é uma máquina perfeita, uma coisa perfeita, que tudo funciona perfeitamente no corpo humano. E quem é farmacêutico, quem é médico, quem trabalha com
com a medicina que estuda o corpo humano, com certeza descobre coisas que nós nem, que somos leigos, não imaginamos, mas como realmente é tudo perfeito, como o corpo tem uma autodefesa, como ele mesmo se desenvolve, vai crescendo e vai se desenvolvendo, tudo numa perfeição. Mas por causa da rebeldia, ele fala aqui da degradação do nosso próprio corpo. Que aquilo que Deus criou perfeito vai se degradando por causa do pecado. Com certeza, né? Se vivêssemos uma vida 100% em harmonia com Deus, eu acredito que nós viveríamos muito mais anos e muito mais saudáveis. Mas é por causa disso, da rebeldia. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento para nós não misturarmos os alimentos, não fazer transgênicos, não querer misturar um alimento com o outro. O ser humano vai lá e quer fazer o transgênico, quer misturar um tipo de fruta com o outro, um tipo de alimento com o outro, quer misturar um animal com o outro. E no nosso próprio corpo, queremos colocar coisas que não pertencem ao nosso corpo. E vamos vendo a degradação, as consequências do pecado. Por causa da falta de reconhecer Deus, que em vez de adorar aquele que é digno, como diz aqui, no versículo 22, dizendo, no versículo 23, que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, entrou a idolatria na nossa vida. Em vez de adorar aquele que é invisível, aquele que não tem imagem, e Deus, ele é tão sábio que nem a imagem do rosto de Jesus nós conhecemos. E naquela época já se esculpia rosto, já sabemos como era a imagem dos imperadores, como era a imagem de muitas pessoas famosas naquela época que já faziam quadros e desenhos e esculturas. Mas ele é tão sábio que nós não sabemos se Jesus era negro, se ele era oriental, se ele era loiro, se ele era castanho, se ele era cabelo enroladinho, se fazia chapinha, não fazia chapinha, se ele era black power, se ele era careca. Não sabemos, porque justamente Deus não quer que nós adoremos nenhuma imagem. O Deus Espírito, o Deus invisível. Mas nós queremos imagens. Queremos adorar uma imagem, queremos adorar um poste, queremos adorar uma estátua, queremos adorar deuses feitos de animais, com imagem de animais. Isso é rebeldia, porque Deus é Espírito e Ele nunca se mostrou para nós adorarmos uma imagem, para a gente sempre olhar para Ele com os olhos da fé, com a confiança. E a idolatria entrou não somente na religião, mas também a idolatria hoje está nas coisas materiais, porque hoje muitas coisas materiais se tornaram deuses na nossa vida. Ou seja, não estamos satisfeitos somente com um Deus, queremos ter vários deuses, e o dinheiro hoje é um Deus que está aí competindo forte. O dinheiro hoje é um Deus que realmente cada vez mais está ganhando terreno, está ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais fiéis, porque hoje o dinheiro é um Deus que todo mundo está se ajoelhando diante dele.
O dinheiro compra tudo, compra até a nossa alma. E o diabo sabe qual é o nosso preço. E se nós estamos à venda, se nós estamos de aluguel, ele vai pagar o preço. Quanto você quer para não adorar a Deus, o Deus verdadeiro. E ele vai oferecer o que for necessário para o ser humano se vender e adorar mais a criatura e as coisas criadas do que a Ele, do que o Eterno. No versículo 25 também ele fala isso: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então essa é a causa, né, ou as causas principais do porquê hoje nós vivemos numa sociedade tão cheia de pecado. Porque o ser humano decidiu: eu não quero adorar a Deus. E eu estou falando isso não de todos, mas de uma forma geral. Cada um de nós aqui podemos pensar na nossa vida, se como realmente eu estou nesse quadro, como eu me encaixo nessa realidade, nessa descrição que a Bíblia hoje vem descrever para nós. Então, quando o homem decide: eu não quero Deus na minha vida, eu não quero buscar a Deus, ou eu não quero apenas acreditar que Deus é invisível, que Deus é Espírito. Então, se eu não tenho provas realmente científicas, provas realmente que me convençam de que Deus existe, então eu não vou crer nele. E a nossa natureza, quando nós realmente não cremos em Deus, quando nós não aceitamos a vontade de nossas vidas, é ir para a impiedade, é ir para a maldade, porque esse é o caminho que nós estamos escolhendo. Porque se nós não escolhemos a Deus, nós vamos escolher então outro caminho, que é a impiedade. E é isso que Deus, então, como Deus ele não nos obriga, Deus ele se manifesta a nós de muitas maneiras, mas ele não nos obriga, porque nós não somos bonecos, porque nós não somos máquinas para obedecer a Deus. Não somos automáticos, que Deus liga um botão e nós começamos a orar, começamos a ler a Bíblia, começamos a adorar como um brinquedo que tem que fazer aquilo porque o dono criou ele para funcionar daquela maneira. Ou seja, Deus não nos criou para ser bonecos mecânicos. Ele nos deu essa liberdade de escolher conhecê-lo, adorá-lo, reconhecê-lo, dar glórias a Ele, ser agradecido a Ele pelo sol, pela chuva, pela saúde, pela família, pelos os sentimentos que Ele coloca no nosso coração, que vem dele como amor, bondade, humildade, paz, paciência, misericórdia, perdão, que são características de Deus, o contrário dessas coisas aqui, como malícia, homicídio e tantas coisas. Então, quando nós decidimos: não quero seguir a Deus, ou não quero conhecer a Deus na minha vida, e não tem desculpa para dizer que não conhece a Deus, porque é impossível olhar para a natureza, é impossível olhar para o mundo, é impossível olhar para uma pessoa e não ver Deus. É impossível. Porque realmente, ou seja, milagre, né? Acontece cada segundo da nossa vida, um milagre.
Estarmos aqui é um milagre. É uma graça poder realmente estar hoje aqui. Mas por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da idolatria, olha o que acontece então no versículo 26, versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Ou seja, já que o ser humano em geral, muitos homens, volto a reiterar, não estou dizendo que todo mundo, estou dizendo que grande parte, por causa da realidade em que nós vivemos. Por causa então dessa negação, bom, já que você não quer me reconhecer como Deus, já que você não quer dar glórias ao Deus verdadeiro, já que você quer adorar mais a criatura do que o Criador, então segue o seu caminho. E qual é o caminho que muitos de nós seguimos? Os desejos pecaminosos do coração, né? Aquela velha frase: eu sigo os desejos do meu coração, né? E Deus não é culpado disso. Quando a Bíblia fala que Deus os entregou, opa, peraí, não vamos colocar culpa em Deus, hein? Porque essa é a nossa tendência. Deus então fez isso comigo, então Deus é o responsável. Não, nós decidimos isso, não é Deus. E isso, sem dúvida, é uma atitude natural, normal, em nós seres humanos, sempre jogar responsabilidade para o outro. Não, a culpa é de Deus, porque Ele me fez assim. Ele que criou a gente assim. O mundo é assim não por culpa de Deus, porque é tanta maldade. Não, mas Deus não quer essa maldade. Deus não nos criou para ver tanta maldade. Nós é que decidimos seguir os desejos do nosso coração. E é muito perigoso, não é certo? Nosso coração seguir os desejos do nosso coração é perigoso. Porque grande parte dos nossos desejos são ruins. A grande maioria dos desejos do nosso coração é pecaminoso, é enganoso. Tá certo? As paixões, como ele fala aqui no versículo 26, por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Ele vai citando homens com homens, mulher com mulher. Porque paixão é isso, não? Paixão, ela pode... Um homem apaixonado... eu acredito que toda mulher gosta de ter um homem apaixonado por ela, não? Então, um homem apaixonado, ela pode fazer a mulher feliz. Mas quando essa paixão sai do controle, ela se torna perigosa. Porque um homem, quando ele é apaixonadíssimo ao ponto de não controlar essa paixão, uau! Isso acaba causando muita infelicidade, porque os ciúmes é resultado de uma paixão descontrolada. Um homem ciumento é perigoso, não é? Uma mulher ciumenta também é perigosa. E tem ciúmes que são descontrolados. Que a pessoa chega, tipo assim, ele é apaixonado por ela. Meu amor, eu te amo muito, eu te quero, é a coisa que eu mais quero na vida. Mas se você não for minha, você não vai ser de ninguém.
hoje uma grande parte dos homicídios são por questões amorosas. O homem vai lá, um dia ama a mulher, no outro dia bate na mulher. No outro dia traz flores, no outro dia está mostrando a faca. E mulher também. Então a paixão ela é perigosa. Você já viu uma torcida apaixonada o que faz? Um dia ela idolatra os seus jogadores, coloca os jogadores no céu, mostra todo o amor pelo time, viaja até o fim do mundo pelo time, no outro dia está derrubando tudo, está matando, está querendo quebrar tudo. Recentemente a gente viu aí um caso aí, né? Do Corinthians. Eu não estava lá, porque eu não sou tão apaixonado assim. Eu torço, mas não sou desse que quer fazer tatuagem no peito e gastar o dinheiro para ficar viajando aí. Não, eu torço, mas olha, não sou fanático, porque é isso que leva ao fanatismo, é isso que leva à paixão, isso leva também à imoralidade sexual, como ele fala aqui. As paixões. Também, fora as paixões, versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, hoje, algo que o ser humano, na grande maioria, mais reconhece ou valoriza é a inteligência, não? Esse inteligente, esse homem inteligente, que homem capaz, que mulher inteligência. E realmente, Deus nos deu a inteligência, Deus nos criou os seres inteligentes. Deus nos criou seres racionais, seres que pensam, que analisam. Porque Deus nos deu essa capacidade de pensar, raciocinar, tomar decisões. Mas por causa que, ou seja, em vez de usar a nossa inteligência que Deus nos deu para conhecê-lo, para reconhecê-lo, para justamente agradecê-lo por ter nos dado a inteligência, hoje não é tão bom. Nós vivemos numa época onde é difícil você passar por uma cirurgia hoje e sentir muita dor. Hoje, grande parte das cirurgias, a pessoa nem sente mais dor, volta para casa no mesmo dia. E tem cirurgia para tudo, tem tratamento para tudo, tem médico para tudo, tem medicamento para tudo. Você vai no shopping, tem aparelho eletrônico para tudo. Para tudo que você imagina, que você precisa, existe uma ferramenta específica. E se não existe ainda, já estão inventando, já estão pesquisando, já estão buscando a maneira de sanar essa situação, de resolver essa falta, porque não tem uma ferramenta, não tem um equipamento para tal coisa. Vamos inventar, vamos descobrir, vamos construir. Graças à inteligência. Mas quem usa a sua inteligência para conhecer a mente de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus realmente tem preparado para nós. Mas não, em vez de usarmos a nossa inteligência para Deus, usamos para quê? Para nos orgulhar. Não, eu não preciso de Deus, porque eu confio no meu cérebro, eu confio na minha intuição,
eu confio na minha capacidade intelectual. Né? Hoje a gente estava vindo para cá, para a igreja, e a Maria começou a lembrar de uma brincadeira dela de criança, que era a linguagem do P. Quem já brincou da linguagem do P? E a Maria não fazia isso fazia anos. E ela veio no carro falando na linguagem do P. Eu falei, eu não entendo nada que você está falando. Tem que ter um raciocínio muito lógico, tem que pensar muito rápido para conseguir identificar isso, ler isso e saber o que ela está falando. Eu não entendia nada. Fala aí, Maria, algumas coisas está falando. Mas é muito interessante, porque ela não falava isso já. Ela falou, eu falava isso desde na minha infância e agora que a gente estava brincando no carro e ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, uau, eu não tenho essa capacidade de pensar tão rápido assim. E é interessante porque, uau, a Bíblia fala que nós somos lentos para fazer o bem, mas rápidos para fazer o mal. Pensa quanto tempo leva do seu coração ao seu cérebro pensar bem de uma pessoa. Às vezes custa, não? O que eu posso pensar bem dessa pessoa? Não tem nada. Mas pensa quanto tempo leva do seu coração à sua mente para você pensar mal. O pensamento voa, não? Alguns cientistas falam que a gente pensa 200 vezes mais rápido do que a gente consegue falar. Ou seja, enquanto eu falo uma palavra, na minha cabeça já passou 200 coisas. Tão rápido o cérebro trabalha. Mas muitas vezes a nossa capacidade de pensar de pessoas ou de coisas, situações, é mal. É pensando sempre o mal. E pensa, quanto tempo você dedica no seu dia a pensar somente em Deus? Porque é isso, né? O mundo nos leva a pensar quase 24 horas por dia em trabalho, em estudo, em contas, em tarefas, em compromissos, atividades, coisas que nós temos que fazer. A gente fica com a cabeça lá pensando e muitas vezes reclamando, muitas vezes resmungando, muitas vezes criticando, pensando mal. Mas quanto tempo você para só para pensar em Deus durante o dia? Quanto tempo do nosso dia a gente para só para meditar na palavra de Deus, né? Não é uma leitura rápida, não é uma leitura assim, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou encher a minha mente de Deus, eu vou encher o meu ser, o meu coração, a minha alma de Deus, porque eu quero me relacionar com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero ver Deus numa formiga, eu quero ver Deus num passarinho, eu quero ver Deus numa árvore, eu quero ver Deus numa criança, eu quero ver Deus num prato de comida, eu quero ver Deus quando eu me deito, eu quero ver Deus quando eu me levanto, eu quero ver Deus quando eu chego em casa vivo, à noite, enquanto estão queimando ônibus por aí, enquanto estão matando pessoas por qualquer real, enquanto pessoas estão vivendo uma vida horrível, quanto eu penso só para agradecer a Deus por estar na minha casa, por estar com a minha família, por ter meus filhos, por ter meu trabalho, ainda que não seja aqueles trabalhos dos sonhos, mas é o meu trabalho. E se eu sou grato por esse trabalho humilde que eu tenho, pode ser que amanhã ou depois Deus vai me dar um trabalho melhor.
porque hoje eu sou grato pelo meu trabalho simples, humilde que eu tenho. Não é? Ou seja, se passássemos mais tempo pensando nas coisas de Deus, se passássemos mais tempo realmente pensando, como diz aqui, em conhecer a Deus, teríamos muito menos tempo e oportunidade de pensar mal de pessoas, de pensar mal da vida, de pensar mal até mesmo de Deus, de criticar, de pensar mal de nós mesmos, porque a nossa cabeça está muito mais cheia de coisas construtivas, coisas boas, coisas positivas, coisas que nos dão realmente alegria e satisfação de viver e de saber: eu estou aqui e eu não estou só, Deus está comigo. Mas por causa dessa rebeldia do homem, de não justamente usar a sua inteligência para pensar em Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus, o homem se dedicou a pensar coisas fúteis, como ele fala lá em cima, não é? Ou seja, porque tendo conhecido a Deus, no versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então por que hoje tem tanta maldade, violência, imoralidade? Por tanto pensamento fútil. E o coração vai ficando também obscuro, vai ficando negro de pecado. E o resultado é o que nós vemos no dia a dia de muitas famílias e na nossa sociedade. Mas não para por aqui. Esse é o quadro só para a gente nos identificar com uma realidade. É uma realidade nossa. Paulo está falando de algo de 2000 anos atrás, mas que parece que ele escreveu ontem à noite para nós aqui. Mas isso não é o fim do mundo. Isso não é o fim da história. Isso não é o fim que Deus quer para a humanidade. Mesmo no mundo cheio de impiedade, Deus ainda não abandona o homem. Não nos abandonou, não te abandonou. Você pode estar vendo uma vida cheia de pecados como esses aqui, que nós podemos identificar, mas Deus ainda não te abandonou. Versículo 16 e 17, que diz aqui no versículo 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mesmo o mundo sendo assim, tão cheio de maldade, pecado, injustiça, imoralidade, promiscuidade, depravação, degradação, né? A gente está acompanhando agora aí as notícias como está acontecendo com o Justin Bieber. Alguns anos atrás era um garoto, né? Um garoto que, uau, incrível, super talento, super dócil, amável com todo mundo. Agora está vindo outro rapaz, outra pessoa. O mundo já está degradando a vida dele, o caráter dele já está se metendo com droga, está se metendo com um montão de imoralidade e promiscuidade, tantas coisas tristes, horríveis. E que não é só o Justin Bieber,
nossos filhos também. Porque quando eles são jovens, são graciosos, são bonitos, são amorosos, são puros, mas vão crescendo, a sociedade, o mundo vai engolindo, vai oferecendo drogas, vai oferecendo imoralidade sexual, vai oferecendo isso aí que está agora aí, também outra coisa aí, né, da novela aí, do beijo homossexual lá, e é isso que nossos filhos estão aprendendo. Mas Deus olha para tudo isso e Ele não desiste da humanidade. Deus não se envergonha da palavra dele, porque justamente Jesus, que é o Evangelho, quando Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, qual é o Evangelho? Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Jesus é Deus, e Ele saiu lá do trono dele, no céu, sem pecado, e veio para o mundo cheio de pecado, sem trono nenhum, sem luxo nenhum, sem vaidade nenhuma, para poder trazer à humanidade essa prova de amor de Deus, que Ele veio para nos salvar. Que o único que Deus exige, que o único que Deus pede, que o único que Deus espera de nós é a fé. Que temos fé na palavra de Deus, que temos fé nas promessas de Deus, que temos fé em Deus, mesmo Ele sendo invisível, mesmo Ele não sendo feito como a gente imagina, mas acreditando que Deus criou o mundo, que criou a nossa vida, que Ele nos ama apesar dos pesares, apesar da maldade, apesar da nossa impiedade, apesar da nossa imoralidade, apesar de tantas coisas ruins que a gente já pode ter feito na nossa vida. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Esse é o poder. O poder de Deus é a mensagem do Evangelho, que Deus vem trazer para nós hoje. Ele traz a realidade, Ele fala da verdade para nós, justamente porque a verdade é essa. Muitos querem suprimir a verdade. Não, Deus não existe, pecado não existe, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, que ou perverte, ou torcem, né? Não, Deus não vai te julgar, Deus é amor, Deus não vai te condenar. Torcemos a verdade pela mentira. A verdade é essa que nós acabamos de ler. Por causa da nossa rebeldia, então Deus nos entregou aquilo que nós queremos. Você quer seguir o desejo do seu coração? Segue o desejo do seu coração. Vamos ver aonde você vai parar com o desejo do seu coração. Você acha que você é inteligente, autossuficiente, que você não precisa de Deus? Então segue a sua inteligência. Vamos ver onde o homem vai chegar com a sua inteligência sem Deus. Só achando que com a sua inteligência ele vai sobreviver, vai se manter. Não é isso que nós vemos no mundo, com tanta tecnologia, com tanto dinheiro no mundo, com tanto economista, tão intelectual. Não é isso que nós conseguimos ver. Vemos um mundo ainda com 1 bilhão de pessoas passando fome, que não tem o que comer. Mas Deus, justamente, Ele nos enviou a sua palavra para nós podermos ter ainda essa chance. Olha, você pode estar vivendo como essa escritura descreve, uma vida cheia de pecado, mas Deus, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, Deus sempre vai te dar uma oportunidade de salvação. E o que Deus espera de nós é fé. É que nós realmente tenhamos essa fé nele, essa confiança nele. Que ele olha para nós, triste, obviamente,
mas Ele sempre quer o melhor para a nossa vida. E enquanto o mundo talvez pode querer zombar da Bíblia, tirar sarro do nome de Deus, tirar sarro do nome de Jesus, talvez por causa dos escândalos ou exemplos ruins que nós podemos encontrar no mundo religioso, mas assim como Deus não se envergonha de ser Deus e Jesus não se envergonha de ser Jesus, nós também não devemos ter vergonha do Evangelho, vergonha da palavra de Deus, vergonha do amor de Deus, vergonha da bondade de Deus. Como Paulo, não me envergonhe do Evangelho. Por que eu vou ter vergonha? Se é isso que realmente Deus quer que o homem conheça, que é ter essa oportunidade de ser salvo, de escapar. Porque a justiça de Deus tem dois lados, tem duas facetas. A justiça de Deus nos salva por meio de Jesus, ou seja, Jesus pagou com a sua vida pela nossa, Ele se fez justiça por nós. Mas tem um outro lado, para aqueles que não creem, para aqueles que não aceitam, para aqueles que desprezam a Deus, a justiça de Deus cairá sobre aqueles que realmente o negaram até o fim, morreram negando Deus em suas vidas, não aceitaram, não deram glórias e graças àquele que é o Criador. Então, a justiça também de Deus recai sobre aqueles incrédulos. Né? Por qual dessas duas justiças você quer receber? A salvação, perdão, por meio do Evangelho, por meio de Jesus, que Ele ainda que a gente tenha cometido todos esses pecados na nossa vida, imoralidade, homossexualismo, perversão, mentiras, maldades, fofocas, até homicídios, que Jesus morreu na cruz justamente para nos perdoar, nos purificar, restaurar a nossa vida, renovar o nosso ser, renovar a nossa pessoa numa pessoa que realmente se relaciona com Deus, que usa a sua vida para ver Deus, para se relacionar com Deus, para conhecer aquele que nos deu a vida, aquele que nos criou para coexistir com Ele, não para destruir, mas para coexistir com Ele. Então, Deus deixa esse convite para todos nós aqui, para que nós conheçamos o seu Evangelho, para que nós conheçamos realmente a sua justiça por meio de Jesus, e que nós possamos justamente escapar desse quadro que a gente vive, que a gente vê no nosso dia a dia, mas que não é essa a vontade de Deus, não é isso que Deus quer para a nossa vida. E para isso que Deus, Ele colocou a igreja aqui na terra, justamente para que a igreja seja o lugar daqueles que realmente decidiram: não quero mais viver sendo rebelde com Deus, e eu quero viver uma vida de união com Deus, de comunhão com Deus. Que a igreja justamente seja o lugar daqueles que querem ter uma vida de comunhão com Deus e ter um relacionamento e ser justificados por meio de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.